Olá, meu nome é Yanaíne Benetti Barbosa. Eu vou apresentar o trabalho a respeito da análise temporal da ocupação dos vazios urbanos no período entre as revisões do plano diretor, num estudo de caso da cidade de São Carlos, São Paulo. Meus orientadores são a professora Luciana de Márcia Gonçalves e o professor José Augusto Delolo. O eixo temático desse trabalho é o plano diretor e instrumentos de política urbana. O município de São Carlos está localizado dentro do estado de São Paulo e o nosso objeto de estudo é a mancha urbana consolidada da cidade de São Carlos. Esse estudo é resultante da identificação dos vazios urbanos em dois períodos, 2004 e 2014, nos quais foram realizados diagnósticos para os planos diretores aprovados na cidade de São Carlos, São Paulo. Nesse estudo, considera-se vazio urbano as áreas vazias advindas de parcelamento ou não, localizadas dentro da malha urbana consolidada. Desconsideram-se áreas que já cumprem a função social, como áreas públicas, áreas institucionais, áreas verdes, áreas de preservação permanente e outras afins. Também não foram considerados imóveis construídos e vazios. Foi gerado um banco de dados para o software ArcGIS, onde nele foi realizado a vetorização e a identificação dos vazios urbanos de lotes e glebas junto à imagem de satélite GeoEye do ano de 2014 e utilizou o perímetro urbano de 2016 para os vazios urbanos de 2014. Já para identificar os vazios urbanos de 2004, foi realizado o mesmo processo de classificação, só que a imagem de satélite foi a ICONOS do ano de 2004 e o perímetro urbano oficial de 2005. Após a identificação dos vazios urbanos, foi realizada a sobreposição com as zonas urbanas do período de 2005 e depois com as zonas urbanas do período de 2016. Essas zonas urbanas são realizadas em cada um dos planos diretores. Mais à frente, nós vamos identificar onde que estão cada uma dessas zonas. Então, com o mapa de vazios urbanos, foi identificado aonde que estão localizados cada um dos vazios e qual é a característica de cada zona, se é para ocupar os vazios ou se é para restringir. O plano diretor estabelece o cumprimento da função social da cidade, conforme a lei de diretrizes. A Lei Municipal número 13.691 de 2005 estabeleceu um zoneamento rural e urbano. Aqui, o mapa à minha esquerda, nós podemos identificar o zoneamento urbano dividido em 4 zonas. A primeira zona, a zona 1, corresponde à ocupação induzida, onde pretende-se ocupar todos os vazios urbanos. Já a zona 2, que é essa faixa em azul, corresponde à ocupação condicionada. A zona 3 corresponde à recuperação e ocupação controlada. Já na zona número 5,
essa aqui, corresponde à proteção e ocupação restrita a essa área. A Zona 1 e a Zona 2 buscam oferecer melhores índices de aproveitamento e ocupação do solo, além de menores restrições construtivas, buscando adensar a região central da cidade. Já a Zona 3, localizada na região sul e leste, composta por solo arenoso e ocupação pela população de menor renda e pelos principais mananciais que abastecem a cidade. Então, essa é a Zona 3, que é aqui na região sul. E nós temos aqui em cima também. Após 10 anos, se teve um processo de revisão do plano diretor. Então, o plano diretor, através da Lei Municipal 18.053 de 2006, estabeleceu um novo zoneamento urbano para a cidade de São Carlos. Nesse zoneamento urbano, acrescentou-se a zona número 4 e modificou-se as características de algumas zonas, onde a zona número 1 permaneceu como ocupação consolidada, a zona número 2 como ocupação induzida, a zona de número 3 como ocupação condicionada, a zona número 4 como ocupação controlada, e a zona 5A e 5B é uma zona de proteção e ocupação controlada. As características de cada uma das zonas são: a zona 1 é provida de todos os tipos de infraestrutura, além de imóveis e de interesse histórico e edificações. Sua primeira diretriz é promover a ocupação dos imóveis vazios ou subutilizados. Já na zona número 2 do ano de 2016, está na porção superior da área urbana, atravessando a mancha urbana no sentido noroeste e leste. Ela está totalmente inserida entre a rodovia Washington Luiz e a ferrovia. Destaca-se a presença de muitos vazios urbanos, com a localização dispersa na zona e totalmente passível de parcelamento ou edificação. Essa zona número 2 aqui em azul. Já na zona número 3, ela é uma zona segmentada que abrange a região norte, nordeste e sudeste. As regiões nordeste e norte apresentam muitos lotes vazios, concentrados em áreas de condomínios fechados. O número de áreas de glebas e lotes vazios reduziram em relação ao período anterior, de 2004. Porém, num movimento cíclico, verificou-se que, com o tempo, algumas glebas foram parceladas, os lotes foram ocupados e grandes glebas foram fragmentadas em áreas menores. A alteração do limite do perímetro urbano e a mudança de uso do solo e a incorporação de novas áreas fez com que surgissem mais vazios urbanos dentro da zona número 3. A zona número 4, que é de ocupação controlada, está localizada na região sul e está inserida toda na bacia do córrego Água Quente.
Destaca-se que, conforme o próprio plano diretor descreve, as regiões que mais sofrem com o problema de erosão. A extensa bacia que contribui, aliada à insuficiência de rede de drenagem, torna o local palco de inúmeros problemas erosivos. Essa é na região da zona número 4, que é essa vermelhinha aqui. Nessa mesma região, na região ao sul, que é da área urbana, está localizado os novos lotamentos populares, dentre os quais o programa Minha Casa Minha Vida, que serve de exemplo, pois promovem a habitação de interesse social em quantidade significativa para a cidade de São Carlos, na faixa 1 e faixa 2. Os resultados referente ao levantamento dos vazios urbanos para o ano de 2004. Podemos identificar aqui em laranjado que estão os vazios de lotes e na cor de rosa estão as glebas para o ano de 2004. Aqui está o zoneamento urbano do plano diretor de 2005 e o limite urbano de 2005. Então, percebemos que aqui, que é a área central consolidada, tem poucos vazios urbanos e os vazios estão concentrados mais na região norte e na região nordeste. Aqui ao sul nós temos uma maior concentração de glebas no Parque Industrial e um pouco aqui na região sudoeste. Os lotes correspondem a 676,83 hectares, e em sua porcentagem em relação à área urbana é de 8%. Para as glebas foram identificadas 1.176,50 hectares. Sua porcentagem em relação à área urbana é 15%. Já para o ano de 2014 e o zoneamento urbano de 2016 e o limite urbano de 2016, os lotes correspondem a 318,51 hectares da área urbana, e sua porcentagem em relação à área urbana é de 4%. As glebas foram identificadas como 997,99 hectares, e sua porcentagem em relação à área urbana é de 12%. Percebemos que, com o passar dos anos, de 2004 para 2014, houve uma ocupação dos vazios, mas ainda permanece uma quantidade excessiva de glebas. Aqui. E essa região aqui, a sudoeste, é onde estão os parcelamentos da Minha Casa Minha Vida, nessas 3 bolinhas vermelhas aqui, que são as habitações populares. Os resultados obtidos. A análise comparativa dos 2 períodos de levantamento dos vazios urbanos foi constatado, através da álgebra de mapa, uma redução de vazios urbanos em São Carlos em 2014, em relação aos vazios de 2004. A região norte teve um avanço da ocupação através de loteamentos fechados em áreas fora do perímetro urbano, trazendo mudanças de uso e ocupação da terra. Na região central, a mudança de padrão e a ocupação foi menos significativa no decorrer dos anos. Na região sul, houve ocupação,
de áreas não previstas no plano diretor, espacialmente para habitação de interesse social. O programa Minha Casa Minha Vida trouxe novos loteamentos para demanda de expansão do perímetro urbano. Aqui eu tenho a identificação das glebas e dos lotes ocupados. E nós podemos observar aqui as zonas urbanas do período de 2016. Então, aonde que foram mais ocupados os lotes e as glebas? Na região Nordeste, que está aqui no Norte e Nordeste, na zona número 3, e aqui ao Sul, na zona número 4. Que está aqui. A linha em verde é o perímetro urbano de 2005 e a linha em vermelho é o perímetro urbano de 2016. Pode perceber que houve um avanço em relação à área, onde foi ocupado áreas que antes não tinham loteamentos e agora tem. Entendemos que o mercado imobiliário foi muito atuante na implantação de loteamentos dentro e fora do perímetro urbano, e o poder público municipal oscilou entre regulador e empreendedor, que age a favor do capital imobiliário, em detrimento de uma visão mais abrangente da cidade, como, por exemplo, a aprovação de loteamentos em área quase sem infraestrutura, muito distante do centro comercial e até mesmo fora do perímetro urbano. Houve maior valorização nas áreas periféricas ao norte e próximas à rodovia Washington Luiz e a sudoeste da região do Parque Industrial, a 3 quilômetros do centro urbano comercial. Observou-se que, mesmo com a aprovação dos planos diretores de 2005 e 2016, o setor imobiliário conduz os investimentos e faz definir as regras de ocupação do território urbano. É função do poder público municipal, principalmente por meio de instrumentos urbanísticos regulamentados pelo Estatuto da Cidade e aplicados pelo planos diretores, combater tal pressão, evitando a segregação socioespacial e os altos investimentos públicos em infraestruturas e equipamentos sociais dispersos na cidade. 10 anos depois, ou seja, em análise dos dados de 2014, pôde-se verificar que houve ocupação em alguns vazios, com densidade baixa na vizinhança, mas também houve a implantação de loteamentos sociais e loteamentos de condomínios fechados, fora do perímetro urbano. Na revisão do plano diretor, ocorrida em 2016, foi ampliado o limite urbano para incluir essas áreas. Isso demonstra claramente o predomínio do mercado imobiliário com anuência do poder público municipal e em muitos momentos em que, por fim, determinam a forma de crescimento da cidade, sem priorizar e atender às premissas do plano diretor conforme a aprovação. Os resultados apresentados reforçam a necessidade de que os agentes públicos apliquem as políticas urbanas que foram planejadas e coloquem em práticas
as medidas de combate à permanência dos vazios que impactam o custo da urbanização para se ter um melhor aproveitamento da infraestrutura existente e dos serviços prestados às áreas de vazios urbanos. Meus agradecimentos ao Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, a CAPES, à Universidade Federal de São Carlos e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar. Muito obrigada.